ai, vamos almoçar, então. Feijoadinha top. Já fico aqui com meu copo de água, porque o Ivan capricha na pimenta, viu? Deixa eu falar uma coisa. Cara, a feijoada que o Ivan faz, vocês não estão preparados. É muito boa, é melhor que eu já comi. Não é porque eu sou uma puxa-saco, porque é bom mesmo. E tem até pururuca de ontem, então tá murcha. Como tá murcho, tem que mastigar mais. Então, já ia falar, é que eu postei meu primeiro vídeo, né? Talvez esse seja o segundo vídeo, porque é um vlog aí da semana, porque eu não consigo gravar um dia completo. Eu gravo um pedacinho, e depois eu gravo outro, e depois eu esqueço, aí fica todo dia nisso, entendeu? Então tem vários pedaços sem uma continuidade, sem finalização, e eu vou tentar juntar tudo num só. E esse vai pra esse vídeo aí. Quer dizer que eu tô muito feliz. Você me assistiu. Ai, desculpa se meu dente tá sujo, tá? Se você me assistiu do primeiro vídeo e tá aqui de novo, eu só tenho a agradecer. Eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa. Quando eu vi que tava com 50 visualizações, gente, mano, eu quebrei tudo nessa casa, de tanto que eu dancei, porque eu fiquei muito feliz, sério, tipo, não imaginava. Porque se você pensa, 50 pessoas, mano, são 50 pessoas. Eu não sei se eu conseguiria falar com 50 pessoas aqui me olhando e enquanto eu como minha feijoada, entendeu? Então, cara, eu só tenho a agradecer mesmo, que eu tô muito feliz. Sério, eu tô muito assim. E eu tô com esse cabelinho também, porque eu acabei de lavar e hidratar. Eu quero ver como que ele seca, se eu secar ele assim. Tô em fase de crescimento, né? Então, tem que tentar de tudo. Mas, cara, sério, obrigada. Obrigada por estar aqui e por continuar. Eu fico sem acreditar, sabe? Fico sem acreditar mesmo. Aos poucos eu vou vendo que eu sou capaz, que eu consigo fazer as coisas, independente do meu medo, independente se eu tô com vergonha ou não. Não quero mais me importar com a opinião do outro. Então eu tô enfrentando isso dia após dia. Hoje eu ouvi de um novo amigo, que eu já posso chamar de amigo, né? Porque eu sou assim, gente. Eu sou, mano, 880, não tem jeito. E ele falou sobre isso, que eu tenho que enfrentar o medo, eu tenho que enfrentar o desconforto, sabe? Porque se a gente vai se acostumando com isso, se a gente vai se entregando e vai deixando, não, nossa, que chato, que não sei o que, não consigo. Se você vai se entregando pra isso, você acaba ficando numa bolha, numa caminha tão confortável, né? É tão bom ficar assim, sem ter coragem e ficar nesse comodismo, né? Porque você não consegue sair disso, desse conforto de não fazer as coisas e não enfrentar e não dar a cara a tapa. É muito confortável, é muito fácil. Mas quando você se entrega e desafia a si mesmo, cara, é muito difícil. Mas o resultado é muito bom, porque você é o seu cérebro contra você, entendeu? Então você enfrentando isso e, mano, se entregando ao desconforto, cara, é muito difícil. Mas com o tempo passa a ser fácil. Que ele falou que ele faz pequenas atitudes durante o dia dele. Tipo, ele toma, ai, que chato, que ruim tomar banho de água gelada, mas ele vai lá com tudo e toma banho de água gelada mesmo assim. Mesmo desconfortável, mesmo não querendo, tipo, ele vai de qualquer jeito. E isso, vários momentos durante o dia dele, que ele falou que ele enfrenta e vai, e faz. Porque se ele se entregar, não vou fazer, porque, nossa, muito ruim tomar banho de água gelada, sabe? É muito ruim, mas tem que fazer igual. Porque quando você vai fazendo essas coisas, pequenas atitudes durante o seu dia, quando chegar ao mais desconfortável, você vai conseguir enfrentar, sabe? E ele falou isso pra mim pelos vídeos mesmo, que eu pedi dicas pra ele, né? E ele falou isso pra mim, que eu tenho que começar a enfrentar o desconfortável, pra que quando eu começar a gravar vídeos, pra que quando eu queira começar a postar, eu já postando, né? Eu nem falei ainda pra ele. Eu postei já. Se ele tiver assistido isso, porque é um colega, né? Eu acredito que vai se tornar um amigo. Pra mim é muito difícil fazer amizades, mas esse é um assunto pra outro momento. E cara, é real, sabe? Quando eu tô enfrentando, quando eu tô começando a ficar com medo, tá sendo assim na academia. Quando eu tô na academia e eu quero começar a gravar algo, mas eu fico olhando assim pros lados e acho que tá todo mundo me olhando, eu gravo mesmo assim. Eu gravo mesmo assim. E tem sido assim, mano, um soco o meu medo.
Porque eu tô gravando e eu tô falando com a câmera assim, igual uma... como se um monte de gente me assistisse. Como se eu estivesse ganhando um rio de dinheiro com isso. Mas eu tô enfrentando meu medo, sabe? Com essas pequenas atitudes. E é bizarro. É bizarro como a sua consciência ela vai mudando, sabe? Esse ano eu realmente tô a fim de fazer as coisas diferentes. Eu tô a fim de me entregar pro novo e, mano, quebrar essa Sarah antiga em milhões de pedaços e fazer uma nova criatura, porque é isso. A gente não pode ficar nessa mesmice de ficar sempre sendo a mesma pessoa e aceitar e, sabe, não, sai dessa bolha de conforto de merda, porque não vai te levar a lugar nenhum. Não te leva a lugar nenhum, bem. Sério, eu tô falando aqui, ó, pra você mesmo, Sarah. Gente, eu com minhas vozes na minha cabeça, se tivesse uma câmera aqui nessa casa, ia ser um Big Brother muito bom, porque sou eu falando comigo mesma. Mas é isso, sabe? Eu sou essa e às vezes eu fico... Por que pra mim é difícil fazer amizades? Porque eu reajo muito, muito rápido. Minhas reações, elas são, assim, bum. Vocês não vão comer feijoada. Não vão comer feijoada. Deixa eu mostrar eles aqui. Eu não comer feijoada. Fala aí, Sirius. Agora você sai, né? O Sirius, ele tem algum problema. Gente, cheio de pelo na casa, que eu já acabei de limpar, vou ter que limpar de novo. Ai, mamãe. O Sirius, ele odeia a câmera, então... Eu vi você sorrindo, viu, Pantia? Eu vi. A mãozinha. Mas então, o que eu ia falar é... sobre essa coisa de amizade. Eu sou do tipo de pessoa que, ao deitar na minha cama de noite, eu fico pensando em tudo que eu falei, em tudo que eu fiz, em tudo que eu podia ter feito diferente. E essas situações acontecem, às vezes, no mesmo momento que eu falei, eu fiz. Tipo assim, eu tô fazendo academia agora e esse colega é da academia. Então, se eu reajo de uma forma muito boba, assim, na minha visão, que eu acho que as pessoas vão achar bobo, não é nem na minha visão, é que as pessoas vão achar bobo, porque como eu reajo muito rápido, às vezes minha reação, ela pode ser infantil ou boba, e eu sou assim, entendeu? E, mano, eu tenho que aceitar quem eu sou, sabe? E as pessoas que gostam de mim vão continuar comigo. Porque eu, por ter esse tipo de pensamento, de achar que eu sou boba demais, eu não sou tão interessante... Eu já falei, já acabei me afastando de um monte de gente. E isso não me levou a lugar nenhum, sabe? Porque por eu achar que o que ela tava pensando de mim, o que as pessoas estavam pensando de mim, eu me afastei. Sendo que nada nunca foi dito. E minha feijoada tá aqui esfriando, culpa de vocês. Então, por eu ter esse pensamento sobre mim, eu acabo achando que o outro tem também. E não é verdade. Então, esse pensamento eu me assombro até hoje. Esse pensamento meu... de achar que eu tô incomodando, ou eu tô falando demais, ou eu tô sendo boba demais, mano, isso só faz mal pra mim mesmo. Então vamos ser todo mundo bobo nessa merda e sabe, ai, porque a gente fica sempre, ai, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Não é pra você ofender ninguém de graça, entendeu? É só pra você ser você mesmo. Essa tecla é uma tecla que eu aperto sempre, porque eu falo isso pra mim mesma. Por muito tempo, eu achava que eu não encontraria nem ninguém pra tipo, compartilhar a vida comigo. Só que eu encontrei uma pessoa que compartilha do mesmo neurônio, né? Então, foi fácil, mas eu não acreditava que eu poderia conseguir. Porque todo mundo tem, né, yin e yang, algo assim. Tem o lado escuro e o lado claro, digamos assim, e eu me cobrava muito, eu me culpava muito por ser uma pessoa do jeito que eu sou. Eu me sentia mal até o jeito que eu mastigava. Porque, não sei, eu olhava pra minha cara e falava, nossa, que bizarra mastigando. Então tudo, pode acreditar, tudo eu achava um defeito. Não vou falar que eu tô curada, mas estamos nos passos aí, né? Só tenho que dizer que eu sou muito grata, eu sou muito amada, e a gente tem que começar a perceber essas pequenas coisas e ver a beleza no ordinário. Eu não vou ter mais medo de ser eu mesma, sabe? De eu ser emocionada demais ou, sei lá, tipo, de estar chamando ele de amigo. Não é um amigo, mas eu acredito que possa ser, entendeu? E a gente fica com essa coisa de joguinho, de, somos adultos. Quando a gente era criança, era todo mundo amigo, entendeu? Não tô falando de, que eu posso contar tudo pra ele já. Mas eu gostei muito dele. E a gente conversou sobre coisas, a gente é super parecida, eu achei. Inclusive, somos do mesmo mês. As datas, assim, ó, uma perto da outra. Quando a gente era criança, era tudo tão mais fácil, sabe? Só que a gente cresce, complica tudo e fica todo mundo chato, pau no cu. Vamos levar a vida com mais leveza, sabe?
A porra da vida não é um Instagram, tá? Isso me leva a outro assunto que é falar do Smart Fit, então, que é as aulas em grupo. E nisso que tem as aulas em grupo, na hora da foto, o pessoal não sorri. O pessoal não sorri mais na foto. Tem que servir o cante, né? Tem que... Porra, velho, você não tá mó endorfinado? Por que você não dá uma porra de um sorriso? Ai, gente, sério, desculpa, tanto palavrão, sabe? Não é que eu fico falando palavrão o dia inteiro, mas existem assuntos que me deixam assim. O que eu posso fazer? E tá tudo bem, tá? Eu não tô criticando vocês que fazem isso, mas, sabe, você tá endorfinado. Por que você não sorri? Porque você tem que ter o melhor ângulo? Porque você tem que, nossa, lacrar na foto. Ah, gente, pelo amor de Deus. Hoje só quis ouvir música latina, reggaeton. Tô um pouco nostálgica, eu já até chorei hoje, pensando na minha vida lá na Argentina. O meu lar é onde o Ivan estiver, ponto. Mas eu sinto falta da cidade, sabe? Eu sinto falta mesmo. Não que tudo era mais fácil, mas eu me sentia mais livre. Acho que é disso que eu sinto falta. Da liberdade em si. Quando eu falo que eu sinto saudade da Argentina com a liberdade, não só disso eu sinto falta também das amizades que eu fiz lá. E por besteira da minha cabeça. Besteira não, porque eu tava num momento muito deprimido, né? Tava passando por muito estresse, ansiedade na minha cabeça. Então, eu preferi me fechar ali naquele meu mundinho e não sair mais de casa e não ver ninguém mais. Então, foi um momento bem trevoso, digamos. Porque eu não entrei mais em contato com ninguém. E só me afastei, é como se tivesse morrido mesmo. Porque eu conversei com esse colega hoje também, é isso. A gente se sente morto, né? E não importa o que aconteça. Vai morrer daqui a pouco, amanhã. Podia acontecer qualquer coisa. Podia acontecer qualquer coisa que tipo, tava tudo bem de não estarmos aqui. Sabe, é bem isso. Eu não gosto de entrar muito em detalhes, até gaguejo. Porque é muito difícil falar sobre isso, né? Um momento muito ruim. Mas é assim, né? A gente aprende com essas coisas, a gente aprende. Então, eu quero voltar a falar com essas minhas amigas, porque pra mim elas foram muito importantes nessa minha fase, querendo ou não, lá eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. Eu aprendi muita coisa com elas, nossa. E foi uma fase muito legal da minha vida. E eu sinto falta delas. E é isso. Mas a gente não muda o passado, mano. Não adianta ficar culpando a Sarah por atitudes que ela tomou no passado. Eu tenho que buscar fazer diferente, tipo... É igual eu culpar uma criança, né? Por ela agir do jeito que ela tá agindo, sendo que ela não conhece as coisas. Eu não enxergava a vida como eu enxergo hoje em dia. De realmente dar valor, ser grato e aproveitar cada momento. E hoje em dia eu nem consigo pensar nisso, sabe? Faz pouco tempo, gente, que eu tirei esse pensamento da minha cabeça de querer ir de arrasta pra cima mesmo. Então não faz muito tempo. Mas quando eu penso nisso, eu fico, caraca, como eu pensava desse jeito, sabe? Eu não consigo nem descrever o sentimento e nem consigo imaginar mais tanto como era, sabe? Eu lembro que eu sofri muito, mas é um sentimento muito ruim que eu não desejo pra ninguém, que eu não quero nunca mais sentir. Então, só de estar viva, essa música me faz lembrar de lá. Eu adorava, gente, essa fase. Foi tão importante pra mim. Chega a ser patético chorar com essa música, né? Mas é porque eu lembro, sabe, do que eu vivi lá. E as pessoas que eu conheci, eu deixei pra trás. É difícil pra mim. Porque eu me culpo por isso, sabe? Mas como eu disse, eu tento sempre tento pensar de outra forma, que não tem como me culpar por uma coisa que fiz no passado. Você tem consciência, né? Eu acho que eu fiz o que era melhor pra mim no momento. Mas eu me arrependo de não ter aproveitado ao máximo, sabe? Por isso eu não quero mais perder tempo. Porque não é como se eu tivesse morta e não pudesse mais voltar atrás e... Ai, meu Deus, que dramática. Não, é porque eu tenho memórias de lá boas, sabe? E eu sou uma pessoa chorona.
Então eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro de emoção, eu choro de raiva. Eu sou uma pessoa chorona. Então me faz lembrar de tudo de bom que eu vivi lá, sabe? Eu conheci o Ivan lá, eu construí minha família lá. Então eu só tenho a agradecer por essa fase que eu tive lá. E é um vídeo que eu quero trazer aqui depois sobre minha vida na Argentina, mas é mais isso mesmo, sabe? Eu tô chorando porque a gente tem que aproveitar o dia de hoje. Sabe, faz o dia de hoje ser diferente, faz o que você quiser, desde que não faça mal pro outro, pelo amor de Deus. Mas não fica pensando no que o outro vai achar, no que o outro pensa de você. Chega de fazer suposições do que o outro pensa de você. Chega de supor, sabe? Gente, pelo amor de Deus. Você não sabe o que o outro tá pensando. O mundo não gira em torno de você. Ai, é isso. Eu adorava essa música. Buenas noches em Buenos Aires. Noches buenas em Buenos Aires. É isso. Acho que esse foi o encerramento do vídeo.